Se você tem se sacrificado muito para ter algum resultado, se você tem dificuldade muitas vezes de parar, de descansar, se você percebe que você tem se esforçado demais para ter pequenos resultados ou às vezes zero resultado, esse vídeo é para você. Inclusive hoje eu quero falar sobre alguns casos de consultório, em especial um que eu atendi recentemente, onde uma das questões principais dessa cliente era justamente a dificuldade de performar no profissional. Ela não conseguia ter clientes e olha só que interessante, ela fez algumas ações que movimentaram muito a agenda dela, ela começou a atender muitas pessoas e de repente ela decidiu sair de férias alguns dias. Quando ela voltou, ela não conseguiu mais retomar os atendimentos, os clientes não remarcaram e ela diminuiu drasticamente a agenda dela, mantendo apenas 1 ou 2 clientes, se eu não me engano. E aí, justamente, a ajuda que ela buscava é para entender o que há por trás dessa dificuldade de muitas vezes poder sair, poder ter momentos de prazer, de lazer e ainda assim se manter forte, firme no trabalho. O que há por trás disso? Inclusive, no final desse vídeo eu quero compartilhar uma mensagem que veio a respeito disso, mas antes eu quero te dar umas dicas para você observar o que acontece muitas vezes que você não consegue performar mais e melhor no seu trabalho e na vida como um todo, né? Porque o trabalho é apenas uma parte essencial na nossa vida, mas acaba que todo esse esforço contínuo e constante, ele não é só no trabalho. Muitas vezes você tem que fazer isso para ganhar mais dinheiro ou fazer mais dinheiro, você tem que se esforçar demais nos relacionamentos, você tem que se esforçar demais para qualquer coisa que você tenha que fazer no seu dia a dia. E aí chega no final de um dia, você está simplesmente esgotado, cansado e você não tem ânimo para nada. O que fazer para manter esse ânimo, esse entusiasmo, esse fogo interno aceso e o que há por trás, muitas vezes, desse excesso de esforço contínuo e que se você parar para observar, sim, existe algo mais aí para você perceber, para você sentir e para você acolher dentro do seu coração, para que você ressignifique e mude uma postura interna para que assim você possa conduzir a sua vida com um novo olhar e com um novo jeito, para que as coisas se movimentem também de uma forma diferente e você sim possa ser digno de trabalhar, mas possa ser digno também de descansar, de ter um tempo para você. Então vem comigo que hoje eu quero falar profundamente sobre isso. O que eu observo em alguns atendimentos? Eu vejo que nós estamos aprisionados em 3 consciências. Ou nós estamos aprisionados na consciência da perda, ou nós estamos aprisionados na consciência da morte, ou nós estamos aprisionados na consciência do sacrifício. Para cada um desses, existem efeitos diferentes. No caso da perda, geralmente, nós temos uma tendência e uma dificuldade em deixar que as coisas sejam fluídas. Na verdade, nos 3 isso acontece, mas aqui é muito forte isso. Não nos sentimos merecedores. A gente sempre acha que tem que abraçar o mundo para conseguir conquistar alguma coisa, porque não quer perder nada. E às vezes existem alguns reflexos aqui, algumas situações, algo pelo qual nós estamos identificados, que é um movimento da alma, que é muito profundo e que só num atendimento terapêutico para a gente ter clareza disso. Mas o fato é que se você está muito identificado com situações de perda dentro do seu sistema familiar, dentro da sua história familiar, dentro do contexto pelo qual você veio, muito provavelmente você vai ter dificuldade de reter, você vai ter dificuldade de ser persistente, você vai ter dificuldade de se movimentar, se mobilizar na vida para que o seu trabalho cresça, porque o seu medo de perder é tão grande que você não consegue acumular, você não consegue manter, você não consegue, por exemplo, manter clientes por muito tempo, você não consegue fazer o seu trabalho crescer significativamente, você acaba se boicotando no crescimento, você tem dificuldade de manter dinheiro, de poupar, de conseguir reter, porque você naturalmente, por lealdade ao sistema e sem tomar uma consciência mais profunda sobre isso, você vai preferir perder coisas do que perder a vida. E é muito profunda essa reflexão, né? Hoje o foco não é falar disso, até tem outros vídeos aqui no canal onde eu falo mais sobre essa questão. Já a segunda consciência que eu comentei aqui é a consciência da morte. Se você tá preso na consciência da morte, você vai tentar matar possibilidades o tempo todo. Você vai ter dificuldade de se direcionar no mais. Você vai ficar preso no pequeno, no menos. Então aqui a dificuldade muitas vezes é com a procrastinação, com movimentar-se, ir para ação, né? Você vai ficar travado, sem coragem
coragem de fazer as coisas, sem confiança. Então, claro que está associado perda com morte, mas eu tenho observado algumas consciências muito características em alguns níveis e em algumas situações específicas. Então, aqui quem está preso na consciência da morte, de muitas mortes, muitas vezes que aconteceram no seu sistema, por guerras, por situações lá do passado, que o nosso sistema precisou para se defender, matar, porque imagine num ambiente de guerra, né? Eu já falei em outros vídeos aqui. As pessoas não tinham escolha, ou era matar ou era morrer. Elas não podiam brincar. Eu não vou matar ninguém porque eu não quero. Não, você tá no ambiente de guerra, ou você mata ou você morre. Tem escolha. E aí, quando você fica preso nessa consciência, você tem a tendência de parar, de não seguir, de criar muita ansiedade, de ficar no pânico, o medo até de morrer vem muito forte. A condenação e o julgamento em situações de assassinato, de mortes, de situações como essa, são coisas que permeiam muito quem está identificado com situações assim dentro do seu sistema. E a terceira, que é a essência do vídeo de hoje, é a do sacrifício. É a consciência de muitas vezes estar no nosso sistema familiar de escravidão, de ter que ter trabalhado, se sacrificado muito, geração pós geração. E hoje as gerações que estão aqui, que têm uma vida mais leve, nós hoje não vivemos uma situação de escravidão. E me desculpe, quem vive, vive porque quer. E vive porque não está se ajudando para sair dali. Todo mundo hoje tem condições, tem recurso, tem alguém que pode facilitar para que essa pessoa saia dessa situação. Se ela está aprisionada ali, é um movimento de alma, sim, que precisa ser olhado, trabalhado, acolhido, mas vai precisar que a pessoa também faça parte dela, né? Que ela também queira sair daquele ambiente ali onde ela está sendo explorada. E a gente observa hoje que, nesse sentido, a consciência de muitas pessoas evoluiu muito e que é muito difícil uma pessoa ficar ali sendo explorada e outros fazerem com que ela passe por necessidades nesse sentido. Mas antigamente também não tinha escolha. Algumas regiões, algumas raças, né? Elas eram escravizadas mesmo e não tinha o que fazer. E aí, quando a gente percebe esse tipo de sintonia, a gente precisa fazer todo um trabalho de acolhimento dessas três consciências, porque julgar, condenar, olhar para isso com raiva, com ódio, não vai te levar a lugar nenhum, vai te aprisionar mais ainda. E aí você vai querer excluir da sua vida, da sua realidade hoje, algo que faz parte, algo que vem no seu histórico, no seu DNA e que precisa ser trabalhado internamente. E o primeiro trabalho interno é o de acolhimento, é dizer sim, sim para isso. Se você se identifica com alguma coisa que eu falei aqui, olhe para isso e diga sim. Olhe para a perda e diga sim. Você faz parte de mim e ficará em mim o tempo que for necessário até que eu aprenda com você. Se você se identifica com as questões de morte, tem isso muito frequente, ou você já ouviu histórias assim na sua família, faça o mesmo movimento de dizer sim. Se você sabe que existiam histórias de muito sacrifício na sua família, faça isso. Por que eu tô falando dessas três consciências? Porque essas três consciências são prisões da alma, que fazem você não conseguir ver vida, viver a vida, se entregar para a vida. Faz você não conseguir ser leve diante da sua realidade. Você tem que se esmerar muito, você não pode tirar férias, você não pode ter momentos de prazer, de lazer. E isso acarreta uma série de consequências. Então, o que eu venho trabalhando em alguns casos relacionados ao sacrifício, que causa o desânimo, que causa raiva, que as coisas não dão certo, que vem essa revolta toda, em primeiro lugar é o acolhimento das situações que aprisionam, de histórias que às vezes estão ocultas. Claro que às vezes a gente nem sabe o que aconteceu lá atrás e a que nós estamos realmente identificados. Para isso, é óbvio, você precisa de um atendimento terapêutico, porque falar de forma genérica, né, eu tô jogando ao vento aqui palavras que algumas pessoas podem se identificar facilmente, outras nem sabem a que estão identificadas. E nesse caso, precisa sim de um olhar terapêutico. E aí, se você quiser marcar uma sessão de terapia comigo, é só pegar aqui embaixo o nosso e-mail ou o nosso WhatsApp para falar com a gente e a gente poder agendar a sua sessão para a gente entender melhor a sua história, o seu contexto e o que te aprisiona. E aí, o que nós fazemos no caso do sacrifício, da consciência do sacrifício? Você precisa, nesse caso, observar quais são as coisas que te deixam mais leve. E você precisa movimentar a sua realidade, a sua vida, você precisa se movimentar para que você transforme a sua vida não mais num peso, mas em algo que seja mais leve, mais fluido. Mas, Kátia, na minha história tem muita coisa pesada que aconteceu,
tem muita coisa difícil. Eu mesma vivi na minha infância, na minha adolescência, uma realidade muito pesada. Ok, busque ajuda para resolver isso internamente. Porque eu não tiro razão de nenhum de vocês com os seus dramas, com as suas situações difíceis, com as suas dores internas, com as mágoas que vocês carregam. Vocês sempre têm razão de tudo. De sentir essa dor, de sentir essas prisões, de vivenciar tudo isso. Você tem razão, não tira a sua razão. Não tô aqui para tirar a sua razão, para te convencer do contrário. Mas eu te pergunto, o que é que adianta você carregar essas dores uma vida toda sem fazer algo a respeito? Minimamente olhar para isso, ter a coragem de olhar para isso, que eu acho que é o primeiro grande passo nessa jornada, para então você fazer um novo movimento diante da vida, que começa com uma postura interna que muda. Você sai da postura de vítima, você sai da postura de alguém que duvida sobre si mesmo, que se mantém fragilizado, e você começa a olhar para sua força. Você começa a confiar na sua força. E com isso você começa a ter uma nova postura interna, que para de julgar, que para de condenar, que aceita, que acolhe, porque o passado é imutável, gente. Não há como mudar. O passado, ele é inevitável. Eu não consigo deixar de acontecer o que foi. É até confuso pensar e falar disso, mas eu não posso mudar o que foi. Eu não consigo mudar o que foi, mas eu consigo dar um novo olhar para as histórias do passado. Eu consigo olhar para tudo isso e ter uma atitude mais acolhedora, dizendo sim para isso. Sim, isso aconteceu. E aí quando você para de fugir da realidade que foi, você começa a olhar para a realidade atual. E quando você olha para a realidade atual, você cai na real. E aí você vê quem você é. Porque o que nós mais gostamos de fazer é não querer olhar para a realidade, consequentemente eu não quero olhar para o meu lado sombra, para o que dói, e eu não fico inteiro para a vida. Eu vivo falando disso aqui e eu repito milhares de vezes porque a gente tem que aprender isso todo santo dia. Não é de vez em quando, é todo dia. Então um movimento que você pode fazer agora é olhar para situações de sacrifício que você sabe que fazem parte de você, para a dificuldade que você tem de parar, de descansar, para a dificuldade que você tem de ter momentos de lazer, para o excesso de trabalho, para o trabalho duro, para toda essa consciência de sacrifício que existe ao seu redor. Respira fundo e diga mentalmente para essa consciência. Pode dar um formato, uma imagem, pensar em alguém que você acredite que tenha conexão com isso. Pode ser até alguém da família. Olhe para essa consciência e diga: eu vejo você. E eu dou um lugar para você no meu coração. E quando eu dou um lugar para você no meu coração, eu fico inteiro. Eu me energizo. Eu me sinto forte. E assim eu posso seguir com mais leveza, com mais fluidez na vida. Sim, eu posso ter uma vida mais leve. Sim, eu posso seguir com mais leveza. E deixe o seu coração ficar mais leve nesse momento. Tire todo esse peso, mas não no sentido de excluir, de soltar. Então diga, faz uma respiração profunda como eu fiz agora, assim, ó. E diz: eu solto, eu libero. Se quiser dar um grito para soltar e liberar, dê um grito de liberdade. Solte, libere. E então, eu quero deixar a mensagem aqui que eu prometi, que tem conexão total com isso tudo que eu falei no vídeo de hoje. Se possível, feche seus olhos para ouvir e sinta essas palavras aqui dentro, no coração. Não apenas tente entender elas, mas sinta, tá? Uma vida cheia de sacrifícios te prende numa consciência que não avança. Aprenda a ter uma vida mais leve. Faça com que aquilo que se propõe a fazer seja divertido, seja leve. Será que você realmente precisa se sacrificar tanto? Talvez nesse momento você esteja apenas aprisionado nessa consciência e precisa se libertar, soltar todo esse peso. Por isso o movimento que fizemos antes. Então dê o seu grito de liberdade, se solte, deixe a vida ficar leve, se divirta, sorria para a vida, porque a vida está sempre, ó, de braços abertos esperando por você. Não precisa ser tão pesado, não precisa ser tão difícil. Você que criou um escudo, uma barreira para que tudo ficasse difícil. Com certeza, para as nossas gerações hoje, é muito mais leve do que foi lá atrás. Então não faz sentido a gente continuar levando o mesmo peso que eles levaram para uma vida que pode ser mais leve hoje. Mas por fidelidade, por lealdade, muitas vezes a gente fica preso nesse peso. Solte, solte. Até pelo sacrifício que eles fizeram lá atrás. Deixe a vida ser mais leve. Perceba a vida sendo mais leve. Solte os ombros, solte o pescoço.
Movimente, alongue. Sinta o seu corpo podendo estar mais leve. Com isso, com o corpo mais leve, a vida fica mais leve. Pare, respire, tire um tempo para você, cuide de você. Não adianta você cuidar de todo mundo, não cuidar de si. Você também é alguém que precisa de cuidado, mas é algo que a gente precisa fazer internamente, para que a gente receba externamente o cuidado que a gente quer também. Combinado? E se você sentir que precisa, pega aqui os dados e entra em contato comigo, marque o seu atendimento quanto antes, para a gente poder trabalhar nessas questões que hoje aprisionam tanto e mantém você muitas vezes desanimado, sem vontade de viver, sem vontade de seguir. Você não nasceu para viver assim. É uma escolha sua a partir desse momento. Se você chegou até aqui nesse vídeo, é uma escolha sua continuar triste, desanimado e sem vontade. Você tem tudo na mão. Inclusive, se você maratonar meus vídeos aqui, meu Deus, você vai mudar a sua energia de hoje para amanhã, assim, ó, drasticamente. Talvez hoje ainda você vai mudar radicalmente a sua vibração. É só uma questão de escolha agora, porque consciência você já tem, ok? E se lembrou de alguém que está precisando ouvir essas palavras, ouvir essas dicas, já pega o link e compartilha com essa pessoa para que a gente possa levar mais e mais essa mensagem para o mundo, tá bom? Beijo no coração, amo você e até a próxima. Tchau, tchau!